Graça e paz, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre nossa limitação com respeito ao tempo. Esse assunto ele é de suma importância para todos nós. Às vezes a gente não quer tratar desse assunto porque ele é um pouco delicado no que nós iremos tratar, mas, obrigado, irmã, é necessário. Amém? E sem demora, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler os dois primeiros versículos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós vamos ler esse texto só para a gente ter uma introdução aqui nessa noite para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Quem encontrou, aproveita, manda um glória para o Senhor aí. Diz assim o texto sagrado: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Podeis sentar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Segundo o texto sagrado, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. É inevitável, chegará o dia que nós vamos ter o nosso último dia de vida aqui na terra. Não sabemos quando, mas sabemos que isto é inevitável. Se você não pensa sobre isso, eu lhe dou um conselho. É bom você pensar. Porque a gente não sabe quando será, em que momento será. Por isso que Deus, usando o Senhor Jesus, Ele usa uma expressão muito forte para chamar a nossa atenção a respeito desse assunto. Lucas, capítulo 12, versículo 20 e 21. Lucas, capítulo 12, versículo 20 e 21. Vejam o que Jesus falou nesse texto. Diante dessa colocação de Jesus, a gente percebe que é necessário a gente estar preocupado, pensando no nosso último dia. Disse Jesus: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deus usa essa expressão louco, aquele que anda, aquele que vive, aquele que está de uma maneira como que se tudo tivesse tranquilo e que ele não fosse morrer e que não iria chegar ao seu último dia. Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Ele está se referindo para aqueles que estão vivendo de uma forma como que se o último dia não fosse chegar. Esse assunto nosso nessa noite é uma das lições mais difíceis na vida. Ou seja, na minha opinião, a mais importante que a gente deve aprender, sem sombra de dúvida, é viver cada dia como se ele fosse o último dia de nossa vida. E não é fácil. Primeiro, a gente não quer nem saber disso. E segundo, a gente não quer nem saber desse assunto, porque ele é um assunto que não é muito agradável, mas é necessário. Eu vou levantar aqui algumas suposições. Imagine você, pense você, se a gente soubesse quando seria o nosso último dia de vida. Eu vou levantar aqui algumas questões que eu quero despertar cada um que está aqui nessa noite. Como seria se você soubesse o seu último culto que você oferecia a Deus? Se você tivesse essa informação: hoje é o meu último culto que eu vou oferecer a Deus, como é que você faria? Qual seria a sua atitude para vir para a igreja? Eu acredito que alguma das coisas que você iria fazer era se arrumar com uma das melhores roupas, era chegar cedo na igreja, era dar glória a Deus, aleluia. Seria um culto diferente. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso.
imaginar, se você soubesse como é que seria o seu último dia com o seu cônjuge. Como é que você trataria? Como é que você agiria? Tenta imaginar como é que seria seu último dia com seus filhos. Tenta imaginar como é que seria seus últimos filhos, seu último dia para com os seus netos, aqueles que têm. Tenta imaginar como é que seria seu último dia, se você soubesse, com relação à sua mãe. Como seria seu último dia com relação a seu pai? Se a gente soubesse como seria nosso último dia com os nossos irmãos de sangue? Ou como seria nosso último dia com nossos irmãos em Cristo? A gente não para pensar a respeito disso, mas eu não tenho dúvida que muitos ou todos já perderam alguém na sua vida. Já perdeu alguém na sua vida. Mas a gente, às vezes, perde e o coração fica doloroso, muito mais do que o normal, porque ficou alguma coisa pendente, que poderia ter sido resolvido, mas por orgulho, às vezes, ou por não pensar nessas questões. Eu já fiz algumas cerimônias, e dentre elas, alguns filhos, irmãos, sem se falar, sem ter a oportunidade de conversar, de estar ali diante de alguém que é querido, mas que partiu com problemas, entre eles, entre famílias, entre irmãos, entre a vida é assim. Tenta imaginar se você tivesse a oportunidade de cantar seu último louvor. Tenta imaginar. Você que canta, ou você que chegasse na sua casa e dissesse: essa é a minha última canção, meu último louvor que eu vou oferecer a Deus. Como é que seria? Vivemos dia a dia com um telefone celular, mandando mensagens, recebendo mensagens. Eu te pergunto, se você soubesse, como é que seria a sua última mensagem pelo WhatsApp? Se você soubesse, eu gosto muito, eu amo, depois que eu aprendi, eu amo. Se você soubesse que seria seu último abraço, como é que você daria? Ou como é que você receberia? Talvez você nunca parou para pensar a respeito disso, mas um dia será. Um dia você vai ter seu último abraço, um dia vai ter seu último culto, um dia você vai cantar pela última vez, louvar pela última vez. Um dia você vai estar com a sua mãe, se não é que já passou, pela última vez, pelo seu pai, pelos seus filhos, pelos seus netos. Você não sabe o dia da manhã. O dia da manhã é uma interrogação, por isso que eu disse no início, nós somos limitados pelo tempo. Escutem com carinho, segundo o Google, por dia morrem cerca de 15.600 pessoas. Por dia. Por hora, 6.316. Por minuto, 105. Por segundo, 2 pessoas. Certamente eu, você, seremos um destes. Quando? Não sabemos. Por isso que a gente precisa saber, a gente precisa ter esta informação e estar preparado para este último momento de nossas vidas. Quantos irmãos queridos nossos nós perdemos? Quantos entes queridos nossos nós perdemos? A Bíblia Sagrada, ela é cheia de histórias impactantes, que nos chama a atenção. Eu quero tratar de uma aqui, bem rápido, mas eu quero que você veja com carinho essa história. Eu não vou tratar de tudo, mas só quero chamar a sua atenção. Quando Deus liberta o povo do Egito, quando Deus liberta os judeus do Egito, Deus nos revela, ficou registrado, que Deus os alimentou por cerca de 40 anos. Todos os dias mandando maná
do céu. Olha que coisa interessante. 40 anos, ou seja, cerca de 14.400 dias sem cessar. A não ser no dia que o Senhor dizia, pegue em dobro, porque amanhã não vai ter. Foi aí quando Deus estabeleceu pela primeira vez a guarda do sábado. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, só para você acompanhar essa história. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Só para você ver o que eu estou aqui dizendo, que talvez você não saiba. O quinto livro da Bíblia, capítulo 29, versículo 5. Diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. 40 anos, amém? Agora veja Neemias 9, 19 a 21. Neemias, capítulo 9, 19 a 21. Diz assim: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste a sua sede. Deste modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. 40 anos, Deus os cuidou diariamente. Amém, irmãos? Mas um dia chegou o último dia. Um dia chegou o último dia deles receberem de Deus este alimento, este maná. Josué capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Josué capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades na terra de Canaã. Cessou o maná. Passaram 40 anos, eles comendo do céu. Mas chegou o dia de cessar, de parar. O último dia chega. É por isso que nós somos limitados. Amém? Eu quero, nessa noite, passar para vocês alguns conselhos. Claro e evidente que tem conselhos que a gente gosta e tem conselhos que a gente não gosta. Você não é obrigado a pôr em prática, mas é alguns conselhos que eu gostaria que você pelo menos ouvisse e analisasse na sua vida. Alguns conselhos para que a gente possa tomar, e se fosse nosso último dia de vida, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, com certeza será um dia. Primeiro, conselho que eu quero dar para todos vocês que estão aqui nessa noite: valorize cada momento com a sua família. Valorize cada momento com a sua família. Família é coisa especial. Família é algo que a gente não tem o poder de escolher. Ninguém escolhe o pai, a mãe, irmãos. A gente escolhe um cônjuge. Você, moça, escolhe um rapaz para se casar. Você, rapaz, escolhe uma moça para se casar. Mas daí para frente não é mais com você. Você não sabe se vai vir filhos, e se serão meninos, se serão meninas.
e você não sabe quantos, e você não sabe como. E você tem que saber que quando você toma uma decisão assim de se casar com alguém, vem um pacote agregado. Vem o pai, que é o sogro, vem a mãe, que é a sogra, vem os irmãos, que são os cunhados, e por aí afora vai, o pacote é grande. E a gente não sabe aonde vai terminar esse pacote. É um pacote de surpresas. Às vezes surpresas agradáveis, mas às vezes surpresas não agradáveis. Mas eu gostaria que você aprendesse e procurasse colocar em prática. Primeiro conselho que eu te dou: procura valorizar cada momento com a sua família. Eu costumo dizer que aqui na terra, nosso bem maior é a nossa família, aqui na terra. Eu não estou falando da salvação, não estou falando das coisas espirituais. Eu estou falando aqui na terra. Nosso bem maior é a nossa família. Existem alguns textos na Bíblia Sagrada que a gente precisa levar em consideração. O próprio Salomão, ele diz lá em Eclesiastes 9:9. Veja o que é que está escrito. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Diz o sábio Salomão algo bem interessante: homem, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te fadigas debaixo do sol. Conselho de Salomão. Olha outra passagem a respeito da família, Salmo 127, versículo 3. É um texto que é bastante conhecido do povo de Deus. Salmo 127, versículo 3. Está escrito: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Filho é uma coisa especial. Filho é uma coisa especial, que a gente precisa amar e aproveitar enquanto está conosco, porque nós somos limitados. Tanto a gente pode ir e deixá-los, como também eles podem ir e nos deixar. Ninguém sabe, nós somos limitados, por isso a gente precisa aproveitar, no bom sentido, valorizar cada momento com a sua família. Provérbios 17, versículo 6. Isso aqui não é para todos, mas é para aqueles que pode não ser hoje para você, pode ser amanhã, pode ser depois. Ninguém sabe o dia da manhã pertence a Deus. Provérbios 17, versículo 6, está escrito: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Eu acredito e imagino que aqui deve ter alguns que já perderam seus pais, como eu perdi os meus. Acredito que aqui tem alguém também que já perdeu seus pais. E a gente sabe o quanto é doloroso. Eu tive a graça, tive o privilégio de nascer de uma família abençoada, humilde, mas abençoada, em todos os aspectos. Foram pai, mãe e 10 filhos. Dos 10, só 4 sobreviveram, os 6 morreram cedo. E dos 4, só tem eu. E papai e mamãe também foram embora. Mas eu tenho boas lembranças do meu pai e da minha mãe. E vez por outra eu sinto saudade deles. E eu imagino que com vocês também não é diferente. Eu tenho certeza que não é diferente. Por isso a gente precisa valorizar nossos filhos, nossos netos, nossa família, porque é algo especial. Às vezes tem problema, mas qual é a família que não tem? Qual é a família que não tem? Se você observar desde o princípio da criação, as histórias bíblicas narram os problemas que existiram, mas isso não quer dizer que eles não faziam parte da família. E não é porque tem algum problema na família nossa que a gente vai ou escantear. De forma nenhuma. Família é projeto de Deus. Amém? Por isso, se você tiver oportunidade, valorize, priorize sua família. Priorize os seus. Não é à toa. Não é à toa que Paulo diz em 1 Timóteo 5:8, e a gente conhece de cor. Ora, se não tivermos cuidados dos nossos, e principalmente da nossa família, negamos a fé. E somos pior
do que o incrédulo. Olha que coisa séria. Veja a importância que tem a família. A família tem uma importância tão grande que nós, em comum acordo, separamos um momento em todos os cultos para interceder pelas famílias. De tão importante que é a família. A minha família é minha, a sua família é sua. Você precisa se preocupar com a sua família, sim, claro. Também com quem quer que seja, mas a prioridade é a sua família. Por isso, o meu primeiro conselho nessa noite é: valorize, priorize cada momento que você puder viver com a sua família, porque você não sabe que hora vai, ou que hora algum deles também vão embora. Outra coisa que a gente precisa aprender, é o meu segundo conselho: valorize cada momento que a gente tem com os irmãos. Irmãos deixam saudades. Vez por outra, eu me lembro do irmão Antônio de Lima. Domingo passado, quem dirigiu o culto foi o irmão... Quem lembra? Ele leu o quê? Acho que não vão lembrar. Mas ele leu o Salmo 29. E quem gostava do Salmo 29 aqui era o irmão Antônio de Lima. Todas as vezes que alguém lê esse salmo, não tem como eu não lembrar do irmão Antônio de Lima. Foi embora, está melhor do que nós, mas deixou saudades. Se a gente tivesse a oportunidade de estar com ele pelo último dia, como é que seria? Quantos e quantos hinos foram cantados aqui pelo nosso irmão Evandro? Quando a gente escuta algum deles, não tem como a gente não lembrar do irmão Evandro. Eu duvido você que faz parte de Vida Nova há um bom tempo, tomar um cafezinho aqui e não lembrar da irmã Sônia. A irmã Sônia foi conhecida aqui na igreja como a irmã do cafezinho. Não tem como. Então, a gente precisa valorizar essa oportunidade que a gente tem. Por isso que quando termina o culto, eu estando com o poder, eu digo, pelo menos uns 10 ou 20 ou 30 abraços aí. Pode ser o último. E um abraço gostoso. Um abraço caloroso. Um abraço respeitoso. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Vamos juntos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mais uma vez, bem bonito. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? Você concorda? Dê um glória a Deus. Se você concorda, se você sabe que é bom, o nosso inimigo também sabe. E vai fazer de tudo para que essa comunhão, que essa união não tenha valor, não seja colocado em prática. Ele vai fazer de tudo para destruir tua família, para destruir nossa comunhão, porque é a especialidade dele. Por isso que a gente precisa vigiar e valorizar cada momento que a gente tem aqui, porque isso vai passar. Assim como passaram muitos e muitos irmãos aqui, durante o tempo que nós estamos por aqui. Muitos e muitos irmãos passaram. Terceiro conselho que eu quero dar para vocês: perdoe. Perdoe quem te feriu, porque nós vamos ser feridos. Todas as famílias têm suas queixas, mas é claro, todos nós temos motivo de sobra de queixa. A gente tem raiva de A, a gente tem raiva de B, a gente tem raiva de C. Por quê? Porque nós somos seres humanos falhos, sujeitos a erros, sujeitos a tanta coisa. Mas eu aprendi, e eu não posso deixar de dizer nessa noite, aprendi com o pastor Nicásio de Moura, e eu nunca esqueci, há mais de 30 anos atrás: maior é aquele que nos une do que as pequenas diferenças que surgem em nosso meio. Quem é que nos une? Quem é que nos une? Jesus Cristo é que nos une, é Ele. Ele é maior do que qualquer diferença, do que qualquer problema, do que qualquer coisa que surja entre nós. Maior é aquele que nos une. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Perdoe. Perdoe. Uma das colunas do cristianismo é o perdão. Não pode existir cristianismo sem perdão.
Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Diz o apóstolo Paulo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Imagine você se Deus ficasse emburrado conosco. Imagine, na hora que a gente errasse, a gente falasse, Deus ficasse emburrado conosco. O que seria da gente? O que seria da gente? Mas a Bíblia diz que diante de Deus tem duas pessoas especiais. A primeira delas eu vou falar, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A outra pessoa especial é Jesus Cristo, que está lá intercedendo por nós. Eu te pergunto, qual é a atitude de Deus quando o Espírito Santo intercede por nós, quando Jesus intercede por nós? E olha que Deus tem motivo de sobra para ficar com raiva de mim, para ficar triste comigo, contigo, com todos nós. Porque a diferença nossa é que uns pecam mais do que outros. Essa é a diferença. Mas todos nós pecamos, como foi mostrado aqui no início do culto. Confessai vossos pecados a Ele. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra que a gente deve pôr isso em prática, porque amanhã ou hoje pode ser nosso último dia. Perdoai, amém? Dentro desse perdão vem uma coisa que quase ninguém fala sobre ela. Nesse assunto de perdão, tem uma coisa que quase ninguém fala sobre ela, mas eu vou falar nessa noite. Se perdoe. Se perdoe. Tem muita gente que não consegue se perdoar. Tem muita gente que perdoa os outros, mas não perdoa a si mesmo. Perdoa os outros, mas não perdoa a si mesmo. Existe uma recomendação da parte de Deus, que está lá em 1 João 3, versículo 20 e 21. Olha o que é que João nos diz. 1 João 3, 20 e 21. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Muitas e muitas vezes, o nosso coração nos acusa, a nossa consciência nos acusa, e a gente fica remoendo e não consegue se perdoar. Dentro dos conselhos que eu estou dando para você viver, como se fosse seu último dia, perdoe a quem te ferir, perdoe a quem te feriu, perdoe a si mesmo. Quantas e quantas vezes a gente fica, para quê? Por quê? Para que eu fiz? Por que eu disse? Para quê? Porque se perdoe. Se você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. Se você pediu perdão ao Senhor, Deus te perdoou. Se alguém te feriu, perdoe. Se você feriu alguém, vá a Ele, peça perdão. Amém? Terceiro conselho, ou melhor, quarto conselho: esteja pronto, esteja preparado, esteja pronto, esteja preparado, esteja pronto, esteja preparado. Para quê? Para se encontrar com Deus. Esse encontro é inevitável. Esse encontro é inevitável. Esteja pronto, esteja preparado para se encontrar com Deus. Eu vou citar algumas passagens aqui para vocês nesta noite. Amós, livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Está escrito: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para que encontrares com teu Deus. O encontro de Israel com Deus é inevitável.
Assim como o encontro de Cláudio com Deus é inevitável, assim como o encontro de você com Deus é inevitável. Te prepara, esteja pronto para este encontro que é inevitável. Lembre-se das palavras de Jesus lá em Lucas 12, 20. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite tu estarás frente a frente com Deus. Esta noite ninguém na terra deve estar mais bem preparado do que nós, que somos cristãos, que temos Jesus, que conhecemos a Bíblia, que proclamamos a nossa fé, que proclamamos a salvação. A gente tem que estar, a gente deve estar preparado para esse encontro que é inevitável. E como um cristão, a gente não pode esquecer o que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 14. O que é que Tiago diz? Vamos lá? Tiago capítulo 4, versículo 14. Assim está escrito: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O cristão, ele precisa ter esta informação, este conhecimento. Minha vida não é nada. A qualquer momento minha vida vai embora e eu vou estar frente a frente com Deus. Por isso, o quarto conselho é: te prepara para este encontro com Deus. Afinal de contas, esse encontro é inevitável. E Hebreus 9, 27 diz que ao homem está determinado morrer uma só vez. Vim depois disto o juízo. É a hora da verdade. É a hora da realidade. É a hora que ninguém vai estar lá com você. Não vai estar lá o pastor, não vai estar lá o presbítero, não vai estar lá o diácono, não vai estar lá o obreiro, não vai estar lá a obreira, não vai estar lá a mãe, não vai estar lá pai, não vai estar filho, não vai estar esposo, não vai estar esposa. É você e Ele, o Todo-Poderoso. É a hora da verdade. Por isso que Paulo diz em Romanos 14, 12... Olha que revelação da parte de Deus, por meio do apóstolo Paulo. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai ter desculpa. Não adianta ninguém levantar tentando dar uma desculpa, porque não vai funcionar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu, você, cada um de nós. O Senhor já nos revela que o pai não dará conta do filho, nem o filho dará conta do pai. Cada alma, cada vida dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Meu quarto conselho nesta noite é: prepara-te, esteja pronto, esteja preparado. Por isso, que é uma das lições mais difíceis, é a gente viver hoje como se fosse nosso último dia aqui na terra. Está pronto, está preparado para se encontrar com o Senhor. Eu quero aqui mais uma vez levantar uma suposição. Vamos imaginar aqui. Tenta imaginar como é que seria. Tenta imaginar como é que seria nossas atitudes para com o nosso ente querido que morreu, com o nosso amigo que morreu, ou com o nosso irmão de sangue ou de Cristo que morreu. Se a gente tivesse a oportunidade. Eu tive a triste experiência. A minha irmã, a mais velha, ela faleceu, ela tinha 41 anos de idade, há uns 30 anos atrás. E eu fui fazer a cerimônia dela e eu não tive condições. Mas uma das coisas que eu disse ainda, chorando, foi: eu tive muitas oportunidades de beijar minha irmã, de abraçar minha irmã,
e dizer que amava minha irmã. E eu não fiz com vida. Eu estou aqui fazendo com ela morta, mas ela não está vendo, ela não está sentindo. Eu nunca esqueci disto. Nunca esqueci. E olha que minha irmã me amava de uma forma especial, tá? Minha esposa que sabe disso. Ela tinha um carinho comigo muito especial. Ela me chamava de Nena. E tem duas coisas que eu gosto muito: doce de leite e bolo de mandioca. E todas as vezes que ela fazia doce de leite, o bolo de mandioca, ela mandava me avisar, porque ela sabia que eu ia na casa dela. E ela partiu. E eu ali chorava, de frente dela, e dizia: tive muitas oportunidades de beijar a minha irmã, de abraçar a minha irmã, de dizer que amava ela, e eu não fiz. E por mais que eu faça agora, por mais que eu diga agora, ela não está sabendo. Ela não está sabendo. Por isso eu pergunto a você mais uma vez: imagina, eu perdi meu pai, repentinamente. Ele faleceu, teve um infarto. Eu estava na loja, de repente chegou os dois vizinhos. Quando eles chegaram, eu disse: "Pá, não é boa coisa. Cláudio, teu pai teve um infarto e foi para o hospital." Chegou lá, já estava morto. Minha mãe, do mesmo jeito. As outras irmãs também, do mesmo jeito. Eu perdi todas eles. E eu gostaria, se o tempo voltasse, com certeza seria um dia especial para mim. Mas não vai voltar. Assim também como não vai voltar para você. Eu sei que se você pudesse, você poderia. Você agiria de uma forma completamente especial. Assim como o Zaqueu está aqui com o coração dolorido, eu tenho certeza. A irmã Mônica também, por ter perdido um garoto, na época com 14 anos, é isso? 16 anos. A dor que eles sentiram, ainda hoje eles sentem, só estão acostumados, mas sentem a mesma dor. Eu me lembro daquela passagem, quando a filha de Jairo morreu, e Jesus chega lá, e ressuscita ela, e diz para a mãe dela: prepara alimento para ela. Eu não tenho dúvida que aquele alimento preparado para aquela menina naquela hora, foi o melhor de todos que aquela mulher já preparou. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso, a gente precisa viver hoje, como se fosse nosso último dia. Se eu tivesse a oportunidade de estar com meu pai pelo menos uma vez, se eu tivesse a oportunidade de estar com a minha mãe pelo menos uma vez, se eu tivesse a oportunidade de estar com as minhas irmãs, seria completamente diferente. Mas o tempo não volta. O tempo não volta, nem para eles e nem para ninguém. Por isso, eu digo para vocês que estão aqui: aproveite, valorize. Valorize sua família, valorize os seus, valorize cada momento que Deus te concede, que Deus te dá, porque isso é um presente, isso é uma dádiva de Deus. O tempo não volta, mas tente imaginar, se meus parentes, se os seus amigos, se os seus parentes que morreram, tivessem a oportunidade de ouvir o que a gente diz deles depois que eles morrem. Tenta imaginar. O que a gente falou dos nossos parentes que morreram. O que a gente fala de um amigo, de um parente que morre, e a gente está lá, a gente fala tanta coisa boa. E por que não fala com vida? E por que não fala com vida? E por que não chega para o teu pai com vida e dá um abraço gostoso, como se fosse o último abraço? Dar um beijo gostoso, como se fosse o último beijo. Mesmo que ele, por ser idoso, talvez não tenha tido esse costume, não aceite, mas chega junto, abraça, que ele gosta. É porque ele não tem jeito para aquilo. Chega para tua mãe, dá um abraço gostoso: mãe, eu te amo, e beija ela, e beija, e gasta no bom sentido. Pega teu filho, beija, abraça. Se puder, fica com ele o tempo que for necessário, dedica, porque hoje ou amanhã pode ser nosso último dia. Eu sei que o coração da irmã Nalva está ali sofrendo nesse momento. A gente estava juntos, e de repente chega a notícia que seu neto faleceu. Nem a mãe, e muito menos a avó, estava preparado para um momento desse. Mas chega para todo mundo. Por isso, talvez nessa noite você está aqui, está de mal, está de birra com seu filho. Oh meu Deus, por quê? Porque ele fez uma besteira.
Foi uma traquinagem, fez alguma coisa que não foi teu agrado, aí tu está de birra com ele, uma semana sem falar com ele, um mês sem falar com ela. O que é isso? Sai daqui nessa noite. Sai daqui nessa noite. Abraça teu filho, beija teu filho, diz a ele que tu ama, diz a ele que tu ama, diz a ela que tu ama. Seja teu esposo, seja tua esposa, seja tua mãe, seja teu pai. Está intrigado do teu irmão, está com raiva do teu irmão, vai para ele, abraça ele. Meu irmão me perdoa, meu irmão me perdoa, minha irmã me perdoa. Meu irmão, minha irmã, viva hoje como se fosse seu último dia. O tempo não volta. E que adianta a gente chegar diante do caixão, diante do irmão, diante do pai, da mãe, do sogro, da sogra, quem quer que seja, que está ali morto. Ele era uma bênção, ele era uma maravilha. Isso não vale nada, não. Isso é apenas uma das maneiras da consciência diminuir a dor. Isso é às vezes uma das maneiras de diminuir a dor da consciência. Porque teve oportunidade, mas nunca disse. Teve oportunidade, mas nunca fez. Teve oportunidade. Aproveite. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, aproveite. Se você tem mãe, aproveita. Se você tem pai, aproveita. Se você tem filho, aproveita. Se você tem neto, aproveita. Se você tem vovô, vovó, velho, aproveita, que isso é uma raridade. Viva hoje como se fosse seu último dia. O tempo não volta. A respeito do tempo, eu ainda quero passar para vocês algumas lições que são importantes. Salmo 139, versículo 14 e 16. Salmo 139, 14 e 16, muito conhecido nosso. Diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Quando nós nascemos, Deus determinou o dia a gente morrer. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém tem autoridade nem poder de acrescentar um côvado à sua vida, disse Jesus. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. Porém, Deus, Ele nos dá algumas maneiras de, se colocarmos em prática, Ele acrescenta. Ele diminui. Ele tanto pode acrescentar os dias que Ele determinou, como também Ele pode diminuir. Vai depender das atitudes de cada um de nós, de cada um dos seres humanos. Cada um recebe de Deus um tempo determinado para viver aqui na terra. É o que nós acabamos de ler. Agora, nós conhecemos. Eu vou citar e vou ler, eu vou apenas citar para vocês, mas vocês conhecem. Primeiro mandamento com promessa. Está lá no Velho Testamento e também está no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva longevidade aqui na terra. Primeira condição que Deus nos dá para a gente viver bem e ter tempo prolongado é honrar pai e mãe. Há muita gente que não honra pai e a mãe, porque ele é feio, ou porque ele é chato, ou porque ele é isso, ou porque é aquilo. O Senhor não está dizendo que honra um pai que é maravilhoso, honra uma mãe que é maravilhosa. Não, o Senhor está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Então é ele que você tem que honrar, é ela que você tem que honrar. Não importa o que é que eles são, o que é que eles foram, não, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. No livro de Provérbios, tem vários textos que nos mostram o que eu estou acabando de falar para vocês. Provérbios 10, 27.
Disse o sábio Salomão, Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. Deus dá um tempo determinado. Sim, verdade absoluta, Ele é soberano. Mas Ele deixa que o homem proceda, ou para aumentar seus dias, ou para serem abreviados. Vai depender da conduta do homem. Porque quando Deus criou o homem com essa capacidade. O homem não é um fantoche, nem um boneco. O homem recebeu de Deus esse poder. Não é à toa que isso está escrito. Observa ainda essa outra passagem. Provérbios 3, 1 e 2. Está escrito: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. 3, 1 e 2 de Provérbio. Eu ainda vou citar uma outra passagem, que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 10. Provérbios capítulo 4, versículo de número 10. Está escrito: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Olha, que promessa da parte de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 e 11. Provérbios capítulo 9, versículo 10 e 11. O temor do Senhor, capítulo 9, versículo 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Deus determinou? Sim, mas Deus também deixou aberto a possibilidade da gente fazer por onde Ele aumentar, ou também cortar. Salmo 55, versículo 23, vai nos mostrar que alguns não chegarão à metade do que Deus havia lhe dado. Salmo 55, 23. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Assim como Deus pode acrescentar, Deus também pode tirar. Nós conhecemos o que a palavra de Deus nos mostra. E está lá, muito claro, Eclesiastes 7,17. Olha, que revelação tão clara. Eclesiastes 7,17, está escrito: Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Deus adverte, Deus avisa: você pode prolongar, você pode morrer antes. Disse e repito, nós conhecemos, nas ocasiões em que celebramos a Santa Ceia, a gente fala, 1 Coríntios 11, a partir do 28, examine o homem a si mesmo, e assim comanda este pão e beba deste cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem. Nós conhecemos, a história da igreja narra, o casal Anania e Safira foram fuzilados no templo, no mesmo dia, 3 horas de diferença, por conta de pecado, de mentira. Deus os fuzilou, não era dia deles morrerem, mas morreram os dois no mesmo dia. Deus pode acrescentar, sim, Deus pode também cortar, pode, isso é uma verdade absoluta. Vai chegar nosso último dia, isso é inevitável, mas a gente precisa viver, e viver da melhor maneira possível, preparado, que seja hoje,
É lucro para quem vai. É doloroso para quem fica. Para quem vai, é lucro. Cessou sua dor, cessou seu sofrimento, cessou todo o problema dele aqui. Se ele partiu com Cristo. Agora, se partir sem Cristo, aí a coisa complicou. A coisa complicou. Mas nós estamos tratando de pessoas que se declaram cristãs, seguidoras de Cristo. Então, a gente precisa colocar em prática e não fugir dessa matéria, desse assunto, estar preparado. É por isso que há uma grande diferença entre uma cerimônia fúnebre de um cristão de uma cerimônia fúnebre de alguém que não é cristão. Eu já tive a oportunidade de realizar a cerimônia fúnebre para ambos. Um determinado dia, uma irmã nossa faleceu e sua família não era crente. E os filhos ficaram loucos. Loucos, diziam coisas absurdas com Deus, porque a mãe dele havia falecido. Acho que vocês lembram, não todos, mas alguns devem lembrar da ocasião em que morreram algumas pessoas em Caruaru por conta da hemodiálise. Ela foi uma delas. Faz alguns anos, muitos anos, mas alguns tiveram esse desprazer. Mas também já fiz cerimônia de irmãos que lá cantam, louvam, coração partido, sofrendo, chorando, mas sabem que papai, que mamãe, que aquele ente querido está bem melhor do que nós. Afinal está escrito. A gente não pode esquecer. Está escrito, Salmo 115. Olha o que revelação da parte de Deus para nós. Salmo 115. Versículo de número, ou melhor, Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Já pensou a gente ter a oportunidade de estar frente a frente com Deus, se estivermos preparados? Já pensou a gente ter a oportunidade de estar junto dos irmãos em Cristo? Você tem ideia de como é lá? A gente não sabe porque não foi ainda. A gente tem teorias, mas só sabe quem partiu para lá. Só sabe quem foi para lá. Mas uma coisa eu sei, está aqui escrito: a morte dos santos é preciosa para o Senhor. Amém? Nessa noite, procure viver como se fosse seu último dia de vida. Se você colocar isso em prática, você vai resolver da sua vida, eu não vou dizer todos os problemas, mas eu não tenho dúvida que você vai resolver muito dos seus problemas. Muitos dos seus problemas. Muitos dos seus problemas, porque às vezes a gente fica sem dormir direito, a gente fica sem comer direito, a gente fica doente, a gente fica tomando medicação por conta de problemas futuros. Quando Jesus diz: o que é a vossa vida? Por que está preocupado com o dia da manhã? Por que está ansioso com as coisas do futuro? O que é a vossa vida? Mas parece que nosso reino, parece que o nosso céu é aqui. Não, não. Aqui, a caminhada, ela é cheia de surpresas e não agradáveis. Tem surpresas boas? Claro que tem. Tem surpresas que não tem preço que se pague. Tem surpresas que são agradáveis, mas tem surpresas que não são agradáveis. De repente, a gente tem a informação de que estamos com uma enfermidade terrível. Às vezes, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande por ela, sofreu um acidente. Às vezes, problemas de todos os tipos, sofrimentos de toda espécie, aqui, nesse mundo. Nossa visão não pode ser assim. Nossa visão tem que ser assim. Nossa pátria está lá nos céus. Nossa pátria está lá nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo nosso abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso.
esse evangelho que alguns pregam, venha que Jesus vai resolver todos os seus problemas, isso é mentira. Isso não é verdade. O evangelho genuíno é completamente diferente. Talvez você não conheça, mas eu gostaria que você conhecesse. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Se você não conhece, eu gostaria que você conhecesse. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. A nós foi dada a graça de não só crer, mas também de sofrer por Ele. Como é que vem esse sofrimento? De que forma vem? De onde vem? De que maneira vem? Não sabemos. Não sabemos. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que estar preparado. E lembrar das palavras de Paulo em Romanos 1,18. O sofrimento no tempo presente não pode comparar com a glória que está para ser revelada. Amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, viva como se fosse o último dia. Saia daqui com uma perspectiva diferente. Se você fizer isso na sua vida, você vai ver como seus dias serão leves. Você vai perdoar muita coisa. Você vai deixar de levar em consideração muita coisa. Muita preocupação sua vai cair por terra. Você vai passar a viver diferente. Você vai passar a viver completamente diferente. Por quê? Por quê? Tenta imaginar uma cena. Você saiu daqui nessa noite com raiva do pastor Cláudio. Eu não gostei do pastor Cláudio. Estou com raiva dele. Aí você foi-se embora para casa com raiva do pastor Cláudio. Aí quando é amanhã, seu telefone toca. Meu irmão, está sabendo? O pastor Cláudio dormiu no Senhor. Meu Deus, eu não podia ter falado com ele. Meu Deus, eu não podia ter pedido perdão a ele. Meu Deus, eu não podia ter perdoado. Meu Deus, sua consciência vai doer. Mas se você soubesse que era o último dia do pastor Cláudio, você ia dizer, pastor Cláudio, me abraçava, nem falava nada talvez. Por quê? E por que a gente não faz assim? Como se fosse nosso último dia. Tem alguma queixa, tem alguma mágoa, tem algum ressentimento, seja lá o que for, faça de conta que é seu último dia. Como é que nós, cristãos, às vezes estamos na igreja dando glória a Deus e aleluia, intrigado do pai, intrigado da mãe, intrigado de um filho, intrigado de uma filha, intrigado de um irmão, intrigado de uma irmã, intrigado com o vizinho. Como é que pode um troço desse? Mas eu não tenho dúvida, se a gente tivesse a certeza que ali era o nosso último dia, a gente ia procurar resolver essas questões. Por isso, se a gente colocar em prática, vou fazer de conta que é meu último dia hoje, porque pode ser meu, pode ser teu. Se a gente colocar isso em prática, a gente vai viver leve, a gente vai viver suave, a gente vai ter uma perspectiva de vida diferente. A gente vai ter uma vida completamente diferente. Nosso coração vai estar mais aberto. A gente vai aprender a tratar, a viver de forma completamente diferente, se a gente colocar isso em prática. Vai chegar o nosso último dia. Eu não sei quando, mas sei que vai chegar. Amém? Para terminar, Salmo 39, versículo 4. Salmo 39, versículo 4. Diz o salmista: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Disse Davi: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim. Mas se o Senhor não nos der a conhecer o nosso fim, a gente pode viver como se fosse o nosso fim. Eu peço a Deus e procuro, no meu coração, não guardar mágoa de ninguém. E olha que motivo, todos nós temos.
e de sobra. Mas a gente deve procurar guardar nosso coração. Amém? Sai daqui nessa noite pensando, seu último dia, como também o último dia de alguém que você ama, como também o último dia de alguém que você sabe, que você conhece. Pode ser. Que Deus nos abençoe.